E vocês são muito bem-vindos aqui, viu, irmã Ana Paula, o nosso doutor Esdras, e aquilo que eu já falei, era um sonho que eu tinha de trazê-lo aqui na nossa igreja, e agora, se Deus quiser, por muitos anos, todo ano ele vai ter uma agenda aqui para ficar trabalhando conosco, temas bíblicos, temas do Novo Testamento, que é uma área sua, né, Novo Testamento, e vamos tê-lo aqui, se Deus quiser, por muito tempo. Amém? Então é contigo. Meus amados irmãos e irmãs, tomem vossos assentos, por gentileza. É uma satisfação, uma alegria quase que inenarrável poder estar com vocês pela segunda vez, ministrando a palavra de nosso bendito e glorioso Deus. Eu e a minha esposa, Ana Paula, nos sentimos muito honrados, felizes em poder retornar a esta casa para juntos adorarmos ao Senhor Jesus Cristo e ministrarmos a palavra do nosso Deus. Quero gentilmente agradecer ao querido pastor Sóstenes pelo seu apreço, pelo seu carinho, pelo modo tão principesco como eu e minha esposa temos sido recebidos pelo Senhor e pela sua esposa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Agradecer aqui aos meus amigos, querido pastor Felipe, homem de Deus, nosso querido Gilberto, que está ali, Adilson, Lieser, tantos outros aí, o Wagner, todos amigos que nós aprendemos a amar, que estiveram conosco, compartilhando um pouco da sua formação e preparação para o ministério cristão, que eu tive a felicidade de contribuir de algum modo. Eu me sinto muito honrado em ter a oportunidade de ter pessoas tão queridas como esses, que representam muito bem a querida igreja. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. No domingo, nós tratamos alguns assuntos muito importantes a respeito da interpretação da Sagrada Escritura. Nós definimos o sentido da palavra hermenêutica. Na ocasião, nós explicamos 3 sentidos fundamentais da palavra hermenêutica em um Novo Testamento. O primeiro sentido de interpretação, o segundo de tradução e o terceiro de explicação. E definimos, portanto, com base em Atos 8, 30 a 35, que a hermenêutica é a ciência de compreensão de textos. E falamos, portanto, que compreender mais para explicar melhor. Quanto mais você compreende o texto, mais capaz você é de explicá-lo. E que a tarefa da compreensão é uma tarefa da hermenêutica, que é aquele momento solitário no qual você procura entender o que o texto diz e é subsidiado, portanto, com vários aparatos que estejam disponíveis para você. Livros, comentários, dicionários, software de traduções da Bíblia, de grego, de hebraico, o que você tiver disponível para lhe auxiliar na compreensão do texto. Depois, a exposição, seja em um dos momentos da exposição bíblica, na escola bíblica dominical, por meio do ensino ou na pregação cristã, você faz a atividade da explicação, e essa é a própria tarefa da exegese. E assim nós definimos de modo simples que hermenêutica é a teoria da interpretação, exegese é a própria prática da interpretação, quando você comenta um texto ou você explica o texto. Depois nós falamos sobre 4 objetivos da hermenêutica, traduzir o texto original, tornando compreensível em língua vernácula. Depois nós falamos que é explicar o texto dentro do seu ambiente histórico, cultural e léxico-sintático.
O terceiro, nós apresentamos que está ligado a compreender um texto com todas as justificativas possíveis, autor, audiência, contexto histórico. E, em quarto, que o objetivo da hermenêutica é conduzir o homem moderno a Cristo. Então, a tarefa principal da hermenêutica é conduzir o homem a Deus, por meio do entendimento do que a Escritura diz. Depois, nós trabalhamos com algumas regras de interpretação. Entre elas, nós colocamos a leitura correta do texto, isto é, compreender e ler adequadamente o texto da Escritura. Bem-aventurado aquele que lê, obviamente, aquele que lê corretamente. E bem-aventurado aquele que ouve, mas o que ouve a leitura correta do texto da Bíblia. Então, a leitura é um dos pontos fundamentais para a interpretação e compreensão do texto bíblico. E depois nós falamos ainda de uma outra regra fundamental. Hoje eu quero tratar com vocês, dando continuidade ao assunto anterior, mas sendo independente daquele, isto é, se você não participou da palestra de domingo, você vai poder compreender o que eu vou dizer, independente se você se lembra do que foi dito anteriormente ou não, porque apesar do assunto estar correlacionado, ele é independente. E eu quero falar nesse primeiro momento, principalmente, deixa eu ver aqui, deixa eu me familiarizar aqui agora. Muito bem, o texto. E eu quero trazer para vocês, então, um conceito de duas questões que são importantíssimas. A primeira é ligado ao termo exegese. Quando nós falamos de exegese, a formação da palavra exegese procede pelo menos de duas expressões gregas. A preposição ek, que indica o movimento de dentro para fora, deixa eu ver aqui, e o verbo regiomai, que significa conduzir. Exegese significa narrar, exegese significa contar, está ligado diretamente com o ato da explicação. Deixa eu voltar aqui, que eu não estou conseguindo me ajeitar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, só um instante. Ok, era isso aí que tinha que aparecer, ok. Então, quando nós falamos de exegese, nós estamos falando de um movimento, como diz o original, ex, que indica o movimento de dentro para fora, regiomai, que é um verbo que significa conduzir. Exegese, literalmente, significa conduzir de dentro para fora. Está vendo nesse desenho, onde tem um boneco e a escritura e a seta indicando? A indicação é que está sendo extraído de dentro do texto o sentido do texto. Exegese, portanto, é a extração, explicação, narração ou interpretação do texto bíblico. Pressupõe que você está tirando o sentido daquilo que você fala diretamente do texto. Faz a gentileza, passa para mim, que eu estou tendo dificuldade aqui, por favor, passa. Então, por meio da exegese, o que faz o leitor? Extrai o sentido do texto. Pode ler comigo, todo mundo junto? Por meio da exegese, o leitor extrai do texto o real significado. Então, a própria exegese indica aquele ato na leitura que você procura compreender o texto, e nesse caso, portanto, você retira do texto o sentido pretendido pelo autor do texto. Continua, por favor.
Então, a exegese, todo mundo junto, é distinta da exegese. Preste atenção. Existe a exegese. Essa palavra eis é uma preposição grega que indica um outro tipo de movimento, enquanto exegese, o ex, é o movimento de dentro para fora, a exegese, essa eis é uma preposição que indica o movimento de fora para dentro. Passa, por favor. De fora para dentro. Então, na exegese, você extrai o significado do texto, e na exegese, você leva para o texto um significado que não é do texto, mas você que dá este significado. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, certa ocasião eu ouvi um pastor ensinando Efésios capítulo 6, versículo 12. Não temos que lutar contra... Nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades da maldade nas regiões celestes. E o pastor, ele disse assim: meu irmão, o que é regiões celestes? E ele deu uma risada. Regiões celestiais é o teu coração. O que é que o crente tem mais de celestial do que o seu coração? E ele não se apercebeu de que o texto diz que as potestades da maldade habitam as regiões celestiais. E quando ele disse que as regiões celestiais são o coração do crente, ele automaticamente disse que os espíritos da maldade habitam o coração do crente. Quando ele se percebeu da loucura, ele disse: irmãos, isso daí é espiritualmente, né? Espiritualmente. Então, o que nós tivemos aqui? Uma exegese. O que ele fez? Ele levou para dentro do texto um sentido e um significado que não era o do texto, mas ele que jogou para dentro do texto, como se o texto estivesse dizendo aquilo que ele estava empurrando para o texto. Ele cometeu uma exegese e, ao mesmo tempo, ele cometeu uma exegese baseada na eusegese. Ele fez tudo. Tem a exegese às vezes é coisa de exegese, que é um eusegese que acaba fazendo o negócio. Então, nesse ponto em particular, qual seria, então, a exegese do texto? Primeiro, se ele tivesse lido a epístola de Paulo aos Efésios, ele teria percebido que a palavra uranos, que é traduzido por céus, regiões celestiais ou regiões célicas, ele ia entender que a palavra uranos, de onde vem a nossa palavra química, urano? A palavra uranos aparece pelo menos 4 vezes na epístola. Primeiro, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Depois, em 2:6, quando diz que Jesus Cristo ressuscitou, está à direita de Deus nas regiões celestiais. Depois, em Efésios 3:10, que diz: a igreja multiforme sabedoria de Deus apresentada aos principados e potestades nas regiões celestiais. E Efésios 6:12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A exegese, portanto, ia se preocupar com o sentido da palavra uranos
e dos seus diversos usos dentro da epístola aos Efésios. E a identificar, por exemplo, que nas 4 ocasiões em que a palavra Uranós, traduzida por regiões celestiais, aparece dentro do texto bíblico, ela quer dizer esfera da existência espiritual. Em primeiro lugar, é o lugar onde Deus está. Segundo, é o lugar onde Cristo ressuscitado está. Terceiro, é o local onde o crente é abençoado. E em quarto lugar, em terceiro lugar, é ainda o lugar onde a igreja é apresentada aos anjos bons. E em quarto lugar, é onde os espíritos maus dominam. Então, quando você olha por essa perspectiva, as regiões celestiais são nada mais e nada menos do que esferas da existência espiritual. Mas por que Paulo, então, diz que o crente é abençoado em Cristo nas regiões celestiais? Presta atenção. Se você tem esse núcleo onde Deus e Cristo estão, se você tem logo abaixo onde os anjos bons habitam, e abaixo dos anjos bons, aonde os espíritos maus habitam, abaixo desses espíritos maus você tem o homem. Dentro do conceito religioso presente em Éfeso e em Colossos, os espíritos ou eons estavam muito mais próximos dos homens do que Deus. E nesse caso, portanto, os homens poderiam ser, ou a humanidade, ser influenciada por esses espíritos malignos. E o que Paulo diz, então? Que o crente, ele, então, não está sobre a esfera dos principados e potestades, porque ele foi arrancado do seu lugar de trevas, sobre a influência dos espíritos e potestades, e levado acima desses principados e potestades para habitar aonde o próprio Deus habita. E Paulo quer dizer para a igreja de Colossos e de Éfeso que o crente não está sobre a influência de qualquer espírito, porque nenhum espírito tem domínio ou influência sobre o crente, porque o crente não está mais sobre a esfera da influência dos espíritos maus, porque ele habita diretamente no mesmo lugar onde Deus habita. Amém? Então veja, portanto, que o conceito da exegese é procurar entender o texto dentro do seu real significado dentro da Escritura. Então, na exegese, você extrai o sentido do que a Bíblia diz. Na exegese, você empurra para dentro da Bíblia um significado alheio ou contrário ao que a Bíblia diz. A exegese, portanto, é um processo de leitura científica da Bíblia, e a exegese, portanto, constitui-se um equívoco dentro da leitura da Sagrada Escritura. Passa, por gentileza. Então, quais são as implicações do uso da exegese? Pode passar tudo, por favor. 2. Ok. Vamos ler todo mundo junto? Jamais saberemos o significado do texto. Pois se cada pessoa dizer que o texto significa uma coisa diferente, então nós nunca saberemos o que o texto quer dizer. Porque na exegese é o leitor que leva para dentro do texto o significado que ele quer dar ao texto. Se cada leitor der um significado diferente ao texto, nós nunca saberemos qual é o real significado do texto. Então, com o uso da exegese, jamais saberemos o significado do texto. 2, todo mundo junto? Toda interpretação da Escritura será relativa. Ora, se eu não consigo saber o significado do texto, e todos dão um significado diferente a ele,
então toda interpretação será, obviamente, relativa, porque eu nunca poderei dizer o que o texto realmente significa. E como as pessoas são diferentes, darão sentidos diferentes ao texto, e o texto, portanto, vai perder a sua objetividade. Terceiro, todo mundo junto? Não coloque as revelações acima do texto. Eu lembro muito bem de um aluno meu, quando numa ocasião, na hora do intervalo, não aqui na faculdade, mas ainda no seminário, o aluno chegou e disse assim para mim: "Tá aí, professor, veio quentinho do céu. Quando estava todo mundo dormindo, eu estava orando, e Deus me revelou que, na verdade, todo mundo está batizando errado. O verdadeiro batismo está aí no texto aí. Estou explicando que até agora ninguém soube. Calvino não soube, Lutero não soube, e Deus me deu a revelação correta." Falou assim mesmo. O verdadeiro batismo é a regeneração, a justificação e a santificação. Eu olhei para ele bem cético, né? E falei assim: "Mas não são esses os 3 aspectos da salvação?" Quando a gente estuda a soteriologia, a gente não estuda a respeito disso, da regeneração, da justificação e da santificação? Aí ele esbugalhou os olhos, e eu olhei para ele de novo e falei assim: "Você sabe o que significa a palavra batismo? Você já viu os sentidos da palavra batismo dentro da Bíblia? A Bíblia fala de batismo nas águas, a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala de batismo no corpo de Cristo, e a Bíblia fala de batismo pelos mortos. Qual desses batismos você está se referindo?" Ele olhou assim para mim e se espantou. Eu logo sabia que o senhor era da letra, não ia aceitar a revelação mesmo. Ele trancou a matrícula no seminário, só voltou 2 anos depois, dizendo: "O senhor estava certo mesmo, me desculpa, eu estava errado." Então, uma das coisas que nós percebemos, que nós temos o hábito de colocar supostas revelações acima da Escritura. E a gente, nós que somos cristãos pentecostais, temos como um dos posicionamentos doutrinários é de que o Espírito Santo nos auxilia na compreensão da Escritura. Nós, pentecostais, compreendemos e aceitamos o papel do Espírito Santo para nos orientar no que a Escritura quer dizer. Nós não apenas usamos recursos técnicos, mas nós confiamos na ação do Espírito para nos ajudar a compreender e a entender o que a Escritura diz. Eu lembro numa ocasião ainda, quando eu era bem novo ainda, eu tinha 15 para 16 anos, eu tinha que levantar muito cedo para trabalhar, em torno de umas 15 para as 5 da manhã, e eu lembro muito bem que eu estava lendo a Sagrada Escritura e já se aproximava da meia-noite, e eu parei num texto em que o apóstolo Paulo fala a Timóteo a respeito de uma figura de linguagem, que ele fala a respeito da pessoa que fica insensível à voz do Espírito. Mas quando Paulo usa essa referência, ele diz respeito especificamente a uma queimadura de pele. E eu lendo o texto de 2 a Timóteo, procurando entender o que significava mente cauterizada. Eu não conseguia entender o sentido da palavra mente cauterizada, eu não tinha dicionário para recorrer, e eu lembro que eu deitei e orei da seguinte forma: Espírito Santo, eu não sei o que é mente cauterizada, me ensina.
Antes de eu levantar de madrugada, eu ouvi de modo audível a voz do Espírito que me disse assim: mente cauterizada é quando a alma não atende aos meus apelos em sua consciência. E eu comecei a ensinar e pregar, dizendo que mente cauterizada era isso aí. Quando eu tive a oportunidade de comprar alguns comentários bíblicos, eu entendi que a expressão mente cauterizada era uma metáfora para se referir à queimadura e à insensibilidade que a pele fica na região que foi queimada e cicatrizada, onde não se sente nada. E que mente cauterizada é uma referência à alma que não atende à voz do Espírito. Então, veja, portanto, que o Espírito Santo jamais irá nos revelar alguma coisa que seja contrário ao que a Escritura diz. Então, eu não posso colocar a minha revelação acima do que a Sagrada Escritura diz, porque é a Escritura o critério para eu avaliar a experiência cristã, e não a experiência cristã, o critério para avaliar a Escritura. Por isso o salmista disse: Senhor, colocaste sobre todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então, para nós evitarmos a exegese, o primeiro papel que o crente espiritual deve fazer é não colocar as revelações acima do texto da Sagrada Escritura. Amém? Quarto, todo mundo junto? Não ignore a linguagem da Bíblia. Isto é, se você leu e não entendeu, procure buscar, então, o significado daquilo que você está lendo. Se você tem uma versão bíblica, como Almeida, Revista Corrigida, Bíblia King James 1611, Tradução Ecumênica da Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista Corrigida, essas traduções, Bíblia Trinitariana, Bíblia Tradução Reino Valera, essas traduções, elas procuram ser sempre muito literais. E essas expressões literais, às vezes, trazem determinadas palavras de difíceis traduções, ou difícil compreensão. Por exemplo, quem aqui já leu, lá em Jeremias, quando Jeremias fala sobre enxúndias nas ilhargas? Alguém aqui já ouviu essa expressão? Enxúndias nas ilhargas? E está na sua Bíblia, Almeida Revista Corrigida, nosso querido irmão ali levantou a mão. E o que é enxúndia nas ilhargas? Você vai depender de uma revelação espiritual para entender o que é isso? Enxúndia nas ilhargas é muito simples, é aquela gordurinha abdominal que todos nós temos, entendeu? Isso que é enxúndia nas ilhargas. Mas está lá a palavra enxúndia nas ilhargas. Eu não preciso de uma revelação sobrenatural para entender isso daí. Se eu tenho acesso à explicação, a dicionários, a comentários, está dando para entender? Então, eu não devo ignorar a linguagem da Bíblia, eu não devo ignorar os gêneros literários da Bíblia. Por que eu estou falando de gênero literário? Como eu falo na minha obra Revelação e História em Paul Ricoeur, eu dedico um capítulo só para explicar os gêneros literários. Preste só atenção nisso aqui. Você possui o gênero profético. O gênero profético, ele tem as suas próprias características e seu modo para ser interpretado. Mas você tem o gênero poético. Só que o gênero profético, como está na maioria das nossas Bíblias, está na forma de prosa. E o gênero poético está na sua forma de estrofes. A estrutura da estrofe no gênero poético e a estrutura da prosa dentro do gênero profético apresentam-se completamente diferentes. Então, quando se escreve a poesia bíblica, que aí inclui, por exemplo, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares de Salomão,
Quando você vai ler esses textos, eles têm algumas estruturas e técnicas de composição. Então, por exemplo, dentro dos livros poéticos, nós temos os chamados paralelismos. Repita comigo, paralelismo. Veja só, que dentro da nosso contexto poético, de modo bem básico, tá? Nós temos o paralelismo sonoro. Olha só essa música aqui, essa poesia, o Rondó do Capitão, do Manuel de Bandeira. Só uma parte dele. Bambalalão, Senhor Capitão, tirai esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de alegria, Senhor Capitão. Bambalalão. Cada uma das linhas poéticas termina em ão. Bambalalão, Senhor Capitão, tirai esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de alegria, Senhor Capitão. Bambalão. Todas as linhas terminam com ão. Quando você vai para o texto da Sagrada Escritura, para os livros poéticos, o paralelismo não é sonoro. Repita comigo, não é sonoro. Isto é, não está ligado ao som das linhas poéticas. Está ligado às ideias. Então, os paralelismos na Bíblia, que compõem a estrutura da poesia hebraica, não é um paralelismo sonoro, mas é de ideias. O que significa que há uma estrutura dentro da estrofe. A estrofe é composta por versos, e esses versos podem ser de duas linhas, chamado de bícola, duas linhas poéticas. Essas duas linhas poéticas, ela pode ser um paralelismo sinonímico, isto é, na primeira linha tem uma ideia e a segunda repete a mesma ideia. Como, por exemplo, porque bramam as nações. Salmo 2. Porque bramam as nações? E os povos pensam coisas vãs. Nações e povos são a mesma coisa. O verso 1 e o verso 2 dizem exatamente a mesma coisa. Não há diferença de significado do que a linha 1 e a linha 2 dizem. Esse seria, portanto, uma estrutura simples de uma bícola, que é um verso sinonímico, onde a segunda linha repete o sentido da primeira linha. E quando eu estiver falando de um paralelismo antitético, no qual a segunda linha contrasta com a primeira linha. Então, nós temos dentro da própria poesia hebraica a estrutura das estrofes, que são compostas por versos de 2 linhas, de 3 linhas, de 4 linhas, de 6 linhas, e podem ser paralelismo completivo, paralelismo antitético, quiasmo, e assim sucessivamente. Então, não posso ignorar a estrutura em que a própria Bíblia se aparece dentro dos seus gêneros literários. Uma coisa é o modo e a técnica que eu uso para interpretar o gênero prescritivo, que é o gênero da Torá, do Pentateuco. Outra, o gênero poético. Outra, o gênero profético. Outra, o gênero sapiencial. E assim sucessivamente. Então, não ignore a linguagem da Bíblia. Se você estiver pensando agora, ler a Bíblia não é coisa fácil. Se você pensou assim, é essa a ideia que eu quero dar mesmo para você. A Bíblia não é um livro de leitura fácil mesmo. Graças a Deus, há muitos elementos da Bíblia
próprios para a minha salvação, que são fáceis de entender. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós temos vários textos das Sagradas Escrituras que são fáceis de compreender até, mas muitos outros textos, eles têm uma complexidade, porque foram escritos dentro de uma estrutura de um gênero literário específico. Então, não ignore a linguagem da Escritura. Se você for interpretar um texto dentro dos livros proféticos, você tem que entender como funcionam esses gêneros. Quem são os profetas? Como eles estão divididos? Porque num texto aparece assim diz o Senhor. Outra vez, veio a mim a palavra do Senhor. Noutra ocasião, e vi a palavra do Senhor. Então, cada uma dessas citações, que são as fórmulas do mensageiro dentro da exegese, ela designa uma característica diferente do profeta. O Navi, que é o profeta, é aquele que fala a palavra de Deus, mas aquele que diz que está vendo, já não é somente Navi, ele é José, ele é o vidente. Então tem profeta que vê o que vai dizer, e tem profeta que recebe a mensagem de Deus sem ver necessariamente o que vai dizer. Então, a própria natureza da profecia em si própria, ela vai ter a sua diferença entre uma forma e outra forma de expressar, assim como vai ocorrer no gênero poético, assim como vai ocorrer no gênero sapiencial, e assim sucessivamente. Veja, por exemplo, aqui, como interpretar o livro de Cantares de Salomão, como interpretar diretamente o livro de Eclesiastes, que é uma didática filosófica. Então, você tem que enquadrar determinados livros dentro de um determinado gênero literário para compreender a estrutura própria daquele gênero. Amém? Vamos continuar, então? Eu sei que o pouco que eu falei não é suficiente, mas eu acredito que te desperta. Quando você for ler o gênero profético, o gênero poético, você vai lembrar, poxa, o professor falou comigo que tem algumas questões aqui muito importantes que eu preciso prestar atenção. E o que eu preparei, então, por causa da nossa exiguidade do tempo? Eu preparei 11 passos para você interpretar corretamente a Sagrada Escritura. E para isso eu quero apenas definir que o que seria a exegese, como nós estamos falando. Todo mundo leia comigo? A exegese é um processo de leitura, aprendizado e compreensão dirigidas metodologicamente, cujo objetivo é realizar um inventário das dimensões históricas e teológicas do texto. Eu vou trabalhar com esse sentido de exegese, um processo de leitura metódico, fundamentado em algumas questões ligadas à história do texto, à história da cultura e ao significado pretendido, procurando levantar todos os elementos que possam nos propiciar uma compreensão do que o texto quer dizer. Nesse caso, portanto, nós vamos definir o que nós queremos dizer com leitura científica da Bíblia. Leia comigo. Leitura científica da Bíblia é aquela que usa uma metodologia capaz de conduzir o leitor ao correto significado do texto. É isso que nós queremos definir com leitura, entre tantos sentidos que a palavra leitura pode nos conceder, como eu já falei na nossa primeira aula. Nessa aqui, essa leitura científica da Bíblia é aquela que é dirigida por uma metodologia. A metodologia que eu vou apresentar para vocês. Por favor. Todo mundo junto. 3. Leia a Bíblia corretamente e a perícope em 4 versões diferentes. Eu já cheguei a falar disso aqui no domingo,
de Provérbios 14:1, quando foi lido, a mulher sábia edifica a sua casa, e foi lido, a mulher sábia edificar em casa. Quando nós falamos de ler corretamente, eu não vou ressaltar a questão, que nós já compreendemos bem o que isso significa, mas eu estou falando em você ler pelo menos em 4 versões diferentes. E você vai me perguntar quais versões eu vou te recomendar. Primeiro, Almeida Revista e Corrigida, que você já possui. Todo crente tem uma Almeida Revista e Corrigida. Segundo, Almeida Revista e Atualizada. Quase todo crente tem essa versão também. Terceiro, NVI, Nova Versão Internacional. E a quarta, a Bíblia King James 1611. Por que eu estou especificando essas 4 entre tantas que tem? Porque essas 4 usam metodologias diferentes de tradução e usam também manuscritos diferentes. Por exemplo, se você pegar Almeida Revista e Corrigida e pegar a Bíblia King James 1611, ambas usam o texto recebido, que é o texto grego de Erasmo de Roterdã. Se você pegar a NVI não é baseada no texto grego de Erasmo de Roterdã. A NVI é baseada no chamado texto crítico. É de uma outra família de manuscritos. Daí a razão porque a versão NVI, ou Nova Versão Internacional, tem menos palavras do que Almeida Revista e Corrigida. Por quê? Porque ela é baseada em uma outra família de manuscritos, a família de manuscritos oriental, que continha ou contém menos palavras do que da corrigida. Mas por que eu citei a ARA? Porque a ARA, Almeida Revista Atualizada, o que ela é? Ela é Almeida, veja, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. As duas são Almeida. Uma é corrigida, uma é revista e corrigida, porque ela foi uma revisão e uma correção do texto original de João Ferreira de Almeida, colocando aquela linguagem arcaica do século XIX, XVIII, em linguagem corrente, em português corrente, por isso é a revista e corrigida. A ARA é ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Você já se perguntou por que ela é atualizada? Então, vou lhe dizer, ela é chamada atualizada, porque a atualização que foi feita nela é uma atualização baseada no texto grego oriental, que é o texto da NVI. Por isso, a ARA coloca as palavras entre colchetes. Como Marcos, capítulo 9, que o pai do menino chega e diz assim, Senhor, ajuda-me. E o pai do menino, chorando, com lágrimas, disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Almeida Revista Corrigida. NVI, ajuda-me na minha incredulidade. Só isso, não diz nem que estava chorando e nem que estava com lágrimas. A ARA, Senhor, não, a lágrima assim, e com lágrimas, aí sabe o que a ARA faz? Pega a palavra com lágrimas, coloca entre colchetes, querendo dizer assim, esse com lágrimas está na corrigida, que é o texto recebido, mas não consta no texto oriental. Então, ela é atualizada porque ela faz uma atualização com outro manuscrito bíblico que não é o da corrigida. Então, ela é uma versão que usa os dois manuscritos, tanto o de Erasmo quanto os orientais. Por isso, ela é atualizada. E por isso, a recomendação de usá-la, porque você, mesmo sem conhecer esses manuscritos, o grego e o hebraico, você tem na atualizada o melhor dos dois manuscritos.
Todas as vezes que você vê entre colchetes, você vai dizer assim, poxa, essa palavra que está em colchete, esse versículo que está em colchete, não consta dentro daquele manuscrito oriental, do texto crítico. Deu para entender? Então, quando você olha sobre esse aspecto assim, e a gente fala das 4 versões, cada uma é diferente da outra, e a King James é a mais literal. Então, minha recomendação, qual é a melhor versão? Todas as versões são boas. Mesmo aquelas versões que têm alguns tipos de erros na tradução, é um desafio exegético para nós. E esse desafio exegético, ele é interessante para quem estuda cientificamente o texto da Bíblia, para procurar saber, porque o tradutor cometeu aquela imperícia, se foi uma imperícia, ou se aquilo foi provocado por ele. Não é isso? Por exemplo, Marcos 1:40. E Jesus, cheio de compaixão, disse ao leproso, quero ser limpo. Aí a Bíblia textual e a Bíblia Jerusalém irão dizer assim, e Jesus com raiva, e Jesus furioso, disse ao paralítico, quero ser limpo. Ué, por que as versões Jerusalém e textual não diz que Jesus estava com compaixão, mas diz que Jesus estava furioso? Aí você tem que se preocupar. Isso daí, como é que o tradutor chegou a traduzir furioso num texto que todas as Bíblias trazem cheio de compaixão? Aí você vai verificar que a BTX, a textual, e a Jerusalém estão se baseando em outro manuscrito bíblico, que traz uma variante textual, que em vez de dizer compaixão, disse na verdade a outra variante, que é o Códice Beza, disse então que Jesus estava furioso. Está dando para entender? Então, quando a gente olha assim, usar pelo menos essas 4 versões diferentes, corrigida, atualizada, King James e NVI, é porque você tem o melhor dos métodos de tradução em 4 Bíblias diferentes. E uma vai explicando o sentido da outra. Porque a NVI acaba sendo uma tradução chamada funcional. E como uma tradução funcional, ela não mantém os hebraísmos. Como eu disse na aula anterior, aquele que confia no Senhor engordará. Na corrigida, na ARA e na King James. Mas na NVI, em vez de engordar, vai estar aquele que confia no Senhor prosperará. Porque ela dá o significado do hebraísmo, que eu quero falar ainda hoje com vocês. Então, em primeiro lugar, leia em 4 versões diferentes. Você que prega, que ensina, tem que ter pelo menos essas 4 versões fundamentais. 4, todo mundo junto? Identifique a estrutura do texto, suas divisões em parágrafos ou estrofe, e depois os tematize. Nós fizemos isso no domingo, não foi? Quando nós pegamos o Salmo 139, e ali nós dividimos o Salmo em 4 estrofes, do verso 1 ao 6, do verso 7 ao 12, do 13 ao 18 e do 19 ao 24. E nós mostramos como fazer isso. Você pega ao meio da revista corrigida, veja os negritos que aparecem na entrada de cada versículo. No versículo 1 aparece a palavra Senhor, e lá o S está em negrito. Depois, no verso 7, o que acontece? Aparece mais uma vez na entrada do versículo a primeira palavra em negrito, e assim sucessivamente. Aonde aparece a palavra em negrito é a própria estrutura do texto. Então, veja só, você está lendo o texto em 4 versões diferentes. Então, você já possui uma ideia de como as várias traduções trabalham com 2 manuscritos diferentes. E você tem 2 métodos ali de tradução. O método literal e idiomático, que é
a King James 1611, a corrigida e a ARA, e você tem um método de tradução funcional, que é a NVI. Então, você tem 2 métodos de traduções diferentes, 4 Bíblias diferentes, que usam manuscritos diferentes. Depois você pegou e tematizou o texto que você fez. O que você fez? Fez a estrutura do texto baseado nos parágrafos. E depois você procurou a palavra-chave, como nós identificamos do verso 1 ao 6, a palavra-chave era o quê? Saber, conhecer, e estava falando da onisciência de Deus. Depois a palavra-chave a partir do verso 7 era estar, ir, e entendemos que se tratava da onipresença de Deus. Depois a palavra-chave do verso 13 ao 19 era o quê? Entretecer, criar, fazer, formar, e a gente percebeu que tratava dos atributos de Deus, e no outro era a justiça. E no final das contas, nós identificamos que o Salmo 139, o que ele continha? 4 estrofes, cada estrofe comentava sobre um atributo de Deus. Na primeira estrofe falava da onisciência, na segunda da onipotência, na onipresença, na terceira da onipotência, e na quarta da justiça de Deus. Nós fizemos essa estrutura. Então, você já tem o que as versões dizem. Tem a estrutura, então vamos para o próximo agora. 5. Todo mundo junto? Analise as palavras-chave teológicas e difíceis e use um dicionário bíblico para compreender os termos. Então, o que você precisa saber? Que dentro do conjunto da Sagrada Escritura, nós temos muitas palavras difíceis de serem compreendidas. Algumas dessas palavras vêm especificamente ligadas principalmente ao contexto dos sacrifícios do Antigo Testamento. Você pega um livro como Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo de número 9, há uma queixa de Deus, dizendo: para que me serve a multidão dos vossos sacrifícios. Depois diz: para que me serve, então, quando vocês levantam as mãos, os sacrifícios nas luas novas, as suas festas? Quando esse texto aparece, você tem que ter uma ideia do que ele trata. Então, fala-se então de sacrifícios. De que sacrifícios estão sendo tratados? Fala-se de festas da lua nova. Que festas são essas? Fala de festas semanais. Que festas semanais são essas? Que festas mensais são mencionadas? Que festas anuais são mencionadas? Isso pressupõe que você precisa ter um conhecimento diretamente das festas de Israel para você poder entender o que o texto está querendo dizer. Agora, vamos tentar uma outra coisa aqui mais simples. Pega um texto de Provérbios, por exemplo, Provérbios 22, 28, que é alguém achou aí, por favor, na sua Bíblia, Provérbios 22, 22, o verso 28, que é um texto muito conhecido. Não remova os limites ou marcos antigos que puseram seus pais. Pensa nisso aqui. Presta atenção. Analise as palavras-chave. Qual é a palavra-chave de Provérbios 22, 28? Não removas. Aí a pergunta é o quê? Não remover o quê? Ele está pedindo para não remover o quê? Os limites ou marcos. Então quer dizer que a palavra-chave aí é limite. Porque não é para remover os limites que os pais ou antepassados puseram. Então, toda a frase circula em torno da palavra limite. Não removas os limites. Quem colocou os limites? Os pais, os antepassados. Então, a palavra-chave é limite. Ok? Quando você pega, então, nas 4 versões da Bíblia,
vai aparecer a palavra marco em uma versão e limite na outra. E você vai pegar a NVI vai acrescentar uma frase aí. Ela não vai dizer apenas, não remova os marcos ou não removam os limites. Ela vai acrescentar uma frase explicando o que é limite. Então, você possui, desde já, uma palavra-chave, que é marco numa versão ou limite na outra. E aí você não pode fazer, como já ocorreu, e eu não estou contando aqui nenhuma historinha, de o pastor querer tirar um diácono muito antigo na igreja, tirar o diácono porque ele já estava com uma idade bastante avançada, já não estava conseguindo desempenhar adequadamente a sua função, e na reunião de obreiro, um certo presbítero citou essa passagem para dizer que o pastor não podia fazer essa mudança, porque na Bíblia está escrito, não remova o marco antigo. Não, e eu já estive numa igreja lá no Paraná, a igreja de Ponta Grossa, que a igreja, quando ela iniciou fazendo refeições para angariar fundos para a construção da igreja. E era tudo num fogão de lenha. Quando a igreja cresceu, uma igreja espetacular, maravilhosa, grande a igreja, e o pastor quis substituir o fogão de lenha para um fogão industrial, porque o de lenha não estava dando mais conta, os obreiros disseram, não remova os marcos antigos. O pastor teve que fazer várias reuniões ministeriais para substituir um fogão de lenha por um fogão industrial, porque a igreja dizia que na Bíblia estava dizendo que não podia remover aquela tradição. E o conceito é, essa palavra marco significa tradição? Então veja, portanto, que a ideia que eu tenho aqui em Provérbios 22, 28, não remova os marcos antigos que por tradição colocaram os seus pais, eu tenho que entender então o que significa a palavra marco ou o que significa a palavra limite. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, você pega uma concordância bíblica, pode ser até as referências bíblicas da sua Bíblia, e aí você tem que saber que há dois tipos de concordância, concordância real e concordância verbal. A concordância verbal, ela só arrola versículos, sem dar a entender o sentido que é usado. E a concordância real usa diretamente o contexto. Por exemplo, a concordância que você tem na nota de rodapé da sua Bíblia, de referências bíblicas, ela tende a ser uma concordância real, querendo dar a entender que a referência que ela está citando está relacionada ao contexto daquela passagem. Vamos fazer um teste aqui? Olha na sua Bíblia em Provérbios 22, 28 e me diga qual é a primeira referência que aparece aí. Qual o nome? Abre lá Deuteronômio, então. Pô, o povo aqui é bom de Bíblia pra caramba. Pastor, por incrível que pareça, às vezes eu vou em alguns lugares, falo da referência, ninguém sabe o que é referência bíblica. Graças a Deus, aqui tem um povo dedicado. O que diz Deuteronômio? Leia. Isso. Olha só, Deuteronômio. Qual foi o papel? Fomos lá no texto-chave, não sei o que significa, com a ajuda de uma concordância, que essa é uma concordância real, aquela concordância que apresenta que o texto que ela vai te remeter tem o mesmo sentido daquele marco que você está se referindo. Então, o que diz o texto?
Lê de novo, por gentileza. Obrigado. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor, teu Deus, para a possuíres. Obrigado. No mesmo Deuteronômio 27, versículo 17, tem outra referência do marco também. Que é maldito, né? Vai lá. Isso. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Amém. Muito obrigado. Preste atenção, então. Vamos entender o que aconteceu aqui agora. Preste atenção. Eu tenho um livro, que é o livro de Provérbios. O próprio nome, provérbio, no hebraico, marshal, já diz, se trata de uma coletânea de ditos de sabedoria breve. Por isso são chamados de provérbios. É uma coletânea. Quando você observa o Provérbios, você verifica que o verso 27 não esclarece o verso 28. E o verso 29 não esclarece o 28. Não é isso? Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. O 27 não diz nada a respeito do 28, e o 29 não diz nada a respeito do 28. Então, o que você tem? Uma coletânea de provérbios. Presta atenção. Quando você vai estudar os marshals, os provérbios, você sabe que, pelo menos, os provérbios de Israel têm uma origem tríplice. Primeiro, provérbios campestres, que são aqueles provérbios que foram criados ainda durante o período de peregrinação do povo no deserto. Esses provérbios campestres, eles sempre fazem referências à flora e os animais. Ah, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deu para entender? Então, todas as vezes que você vê nos provérbios referência a animais, são os provérbios mais antigos de Israel. Ah, lagartixa é um povo fraco, mas vive no palácio do rei. Tem ali diretamente ligação com os contextos campestres. Os provérbios citadinos, que são os provérbios do período da monarquia, que são aqueles provérbios que eram ditos pelos sábios de Israel durante o período da monarquia, na instrução no palácio, aos filhos do rei e ao rei, as escolas dentro do palácio que faziam uso desses provérbios. E os provérbios teológicos, como o provérbios de número 8. Então, quando você olha assim, para entender um texto dentro do provérbios, você não tem contexto que o explique. Então, o próprio contexto para entender o texto é aquilo que nós chamamos de contexto inicial, que é o próprio verso que você está lendo. E ao ler este verso, você precisa identificar a palavra-chave. Aqui eu não tenho uma palavra teológica, eu tenho uma palavra cultural, que é a palavra limite ou a palavra marco. Agora, com uma referência, que nesse caso aqui eu tenho uma concordância real, que me trouxe uma referência para Deuteronômio. O que Deuteronômio faz? Me dá o contexto que Provérbios não me esclarece. O que fez o Deuteronômio? Eu tenho ali a repetição da lei por Moisés, por isso é Deuteronômios, a segunda lei. Eu tenho o contexto de que o povo está quase de frente ao Jordão para atravessá-lo, então, ouvindo as últimas recomendações de Moisés. E essa se trata do quê? Da geração de crianças que saíram do Egito e da geração que nasceu no deserto, porque da geração antiga só restou Caleb e Josué, então estou falando com uma nova geração. No livro de Números, antes dessa geração entrar, foi dividido as tribos de Israel nas terras de Canaã. Então, cada uma das 12 tribos, elas receberam uma parte de terra. Essa terra deveria ser distribuída pelo Bet-Ab, pela casa do meu pai. Você tem a tribo de Naftali. A tribo de Naftali, por exemplo, ela compõe-se
de uma variedade de Bet-Ab, de casa do meu pai, de tendas, com famílias individuais. O conjunto dessas famílias individuais é chamado de tribo de Naftali, por exemplo. Quando a tribo de Naftali adentrasse na terra de Canaã, pegasse uma parte da terra, aquela terra que eles receberam teria que ser dividido por cada uma dessas tribos. Entretanto, o legislador, muito inteligente, sabe que o marido daquela mulher e pai daqueles filhos poderiam ir para a guerra e não voltar. E o que poderia acontecido? O vizinho, muito esperto, tentar ver que ela não tem a proteção de um homem e tentar roubar-lhe parte do seu terreno. Então, o marco era uma pedra ou uma estaca que delimitava o terreno. Remover o marco é uma expressão que designa roubar parte do terreno, roubar parte da propriedade do outro. Então, não remover os marcos não tem a ver absolutamente nada com qualquer tipo de tradição, seja ela qual for. O texto está falando de justiça social. O texto está falando de cada um ser justo nos negócios com o seu próximo e com o seu vizinho. Não roubar aquilo que não lhe pertence. E por isso que se diz lá no 27, maldito todo aquele que removeu o marco do seu próximo. Isso é, maldito todo aquele que tirar essa estaca e colocar 1 metro adentro do terreno do outro. Ele é maldito. Vocês lembram muito bem da vinha de Nabote? Por que Nabote, por exemplo, não queria vender a sua vinha para o rei? De modo simples. A terra de Nabote era uma herança que ele tinha recebido, que era uma prova de que seus ancestrais estiveram presentes na divisão da terra, e que, portanto, aquela era uma herança do Senhor que marcava-o como tendo sido agraciado pelo próprio Deus. Ele não podia vender a sua herança. E isso está ligado diretamente a manter justamente aquilo que Deus havia dado. Ele estava, portanto, preservando uma herança. E quando o rei, portanto, o mata para possuir a terra, ele está cometendo diretamente um pecado e está sendo, segundo o legislador de Deuteronômio 27, amaldiçoado por Deus, porque está removendo o marco do seu próximo. É esse o sentido. Então, o que nós fizemos? Tiramos um verso que não tinha contexto em Provérbios 22, 28, trouxemos por meio de uma referência real para a primeira vez que a palavra marco aparece e podemos, portanto, designar e saber o sentido que o texto marco, a palavra-chave, quer dizer. Amém? Então, olha, todas as vezes que você for pregar no livro de Cantares de Salomão, no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes, você esteja muito bem preparado, porque eles são livros difíceis de interpretar, porque o contexto deles são irregulares. E o livro de Cantares de Salomão, ele tem, portanto, uma estrutura poética que é necessário um conhecimento muito grande dos subgêneros da poesia que ali aparecem. Sexto, todo mundo junto, que eu tenho apenas mais 10 minutinhos só. Todo mundo junto. Sexto, observe o sentido variado que uma palavra pode ter em um mesmo capítulo. Nós mostramos no domingo, 2 Samuel 7, quando a palavra bet ou bait, casa, aparece com vários significados diferentes. A mesma coisa, por exemplo, a palavra glossa, que significa língua. Quando você lê em Marcos, diz que Jesus tocou a glossa, a língua do gago, e ele começou a falar. Língua aí está se falando, referindo-se ao quê?
A língua como órgão do corpo. Está falando de língua literal. Jesus tocou a língua do gago e ele começou a falar, glossa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo. Não era língua literal, cheio de chaminhas em cima. Não, a língua aí, glossa, significa o quê? Idioma. Deu para entender? Não é a mesma coisa. Eu lembro, para ilustrar aqui, que para falar o outro, o terceiro sentido de língua, quando eu era adolescente na igreja, porque eu sou ratinho de igreja, né? Estou desde novo na igreja, minha mãe era da Assembleia de Deus, minha avó era da Assembleia de Deus, eu nasci dentro da Assembleia de Deus, fui batizado com 8 anos de idade, já com essa idade, sempre vivi dentro da igreja Assembleia de Deus, sou assembleiano desde nascença. E aí, eu por causa, não sei por qual razão da liberdade que eu tinha na igreja, eu era muito perturbado, e foi chamar um pastor para fazer uma palestra para os jovens sobre namoro e noivado. Naquele tempo eu era adolescente, a gente ia lá, lotava a igreja, e a gente percebeu que o pastor tinha muita dificuldade de falar o que a gente, adolescente, queria saber, né? Ficava com uma dificuldade, cheio de jeito, falava, não falava. Aí manda a pergunta, Esdras. Aí eu perguntei, pastor, pode beijar de língua? Aí vem o terceiro sentido que eu quero dizer. O pastor, não, meu filho. Porque lá em João está escrito, filhinhos, não amemos nem de línguas e nem de palavras, mas de verdade. Foi o texto que ele deu. Lembrando que a palavra que ele disse ali, de línguas, que João refere-se, é amar verbalmente. Eu digo que amo, mas não amo. Não amemos de língua, mas de verdade, de fato. Não fica apenas dizendo que você está amando, que eu amo. E o sentido é esse, é apenas referência ao conteúdo da fala. Então, mas a palavra ali, de qualquer forma, o que é? Glossa. Então, quando nós falamos, observar o sentido variado que uma palavra pode ter no mesmo capítulo, é você observar que o que define o sentido da palavra é o versículo, é a frase, é a oração que está. Não é toda ocasião que uma palavra terá o mesmo sentido. Por exemplo, a palavra, o verbo agapau, que a gente define como amor. Aí a gente define agapau, filéu, estorguê e eros. Eros não tem dentro da Bíblia. Estorguê aparece uma vez em 1 Coríntios, mas conjugado, só mesmo quem conhece grego que sabe que a palavra estorguê está ali, mas aparece a palavra agapau, ágape, e aparece a palavra filéu, ok? Que existe uma diferença entre filéu e agape? Existe. Você pode ver isso no texto, quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama, e Jesus diz o que para Pedro? Não, pergunta a Pedro se Pedro o ama, e Pedro diz que sim. Mas só que Jesus pergunta com agapau, e Pedro usa filéu. Jesus pergunta agape, e Pedro filéu. Nesse caso, o filéu significa um gostar, e não amar profundamente. E aí nós podemos achar que essa diferença que está no texto da pergunta de Jesus, da resposta de Pedro, pode se levar para todos os contextos da Bíblia, e não pode. Você ficaria surpresa ao saber que, quando Paulo diz que Demas amou o presente século e me abandonou, a palavra amar ali é agape. E Paulo não está querendo dizer que Demas o amou o quê? Com amor divino. Quando em João capítulo 10, Jesus disse que o pai ama o filho e o filho ama o pai, você poderia achar, Jesus usou a palavra ágape aqui. Não, Jesus usou filéu. Então você tem um caso de alguém que se desviou, que Paulo disse que Demas amou, agape, o presente século, e Jesus dizendo que o pai o ama e usa a palavra filéu. Então, assim,
é a própria frase que dá o sentido ao texto. Então, eu não posso pegar todas as vezes que aparece a palavra filéu e dizer que ali é um amor menor. E todas as vezes que aparece a palavra agape, dizer que ali é um amor maior. No caso da passagem de Pedro, nós temos essa distinção entre agape e filéu, e está claro, portanto, que agape representa o amor divino e filéu um amor humano, mas nem em todos os textos filéu quer dizer um amor menor do que agape, e às vezes é usado dentro do texto bíblico agape e filéu como sinônimos, como é o caso de Jesus. Deu para entender, então? Então, muito cuidado com essas formas de expressão que a gente costuma ouvir. Continua. Eu já estou terminando, meu tempo já acabou, né? Já acabou. Então, vamos lá. Vou terminar aqui o 8. Todo mundo junto? Atente para a mudança do sentido literal para o figurado. Eu vou falar isso aqui e vou interromper. Quando eu falo do sentido literal para o figurado, o que é que eu quero dizer? Preste atenção. Se você ler os textos de 1 Samuel 15, 26, 28, 1 Reis 11, 29 e 32, 2 Reis 9, 12, 13, você vai ver aí que se trata da palavra manto, que é uma referência a sinlá no original hebraico, que significa manto, que significa capa, manto. Presta atenção. Em 1 Samuel 15, 26 e 28... Pastor, posso dar só essa explicação e encerrar? Posso? Em 1 Samuel 15, 26 e 28, preste atenção nisso aqui, preste atenção. Saul desobedece a ordem de Samuel, sacrifica, poupa o rei, e quando Samuel se aproxima, diretamente Samuel está conversando com Saul, preste atenção, e o texto diz, virando-se Samuel para ir embora, preste atenção, virando Samuel para ir embora, Saul puxou-lhe a capa, e a capa rasgou. Veja só, preste atenção no gesto. Quando Samuel virou as costas para Saul, ficou claro para a soldadesca que Deus estava rejeitando a Saul. Por isso o salmista diz, não retires de mim a tua face, ou a tua presença, porque estar na presença de alguém é ter o favor dessa pessoa. Ter essa pessoa com as costas viradas significa que você não tem mais o favor daquela pessoa. Então, quando Samuel virou as costas para Saul, todo mundo percebeu, Deus rejeitou a Saul. Saul, desesperado, pegou o manto se rasgou, Samuel virou, hoje tirou Deus de ti o teu reino e deu para o teu próximo que é melhor do que tu. Preste atenção nisso. A capa, sinlá, é literal, mas quando Samuel se vira e fala com Saul, a capa já é símbolo do reino que estava sobre Saul. Deu para entender? Então, houve uma mudança do sentido literal, capa, e a capa passou a significar agora reino. É isso que eu estou querendo chamar a sua atenção ali. E você só vai perceber isso se você ler a Bíblia com muito cuidado. Segundo, 1 Reis 11, 29 e 32. Todo mundo conhece essa passagem. Jeroboão e o profeta Aías. O que chama a atenção é o texto dizer, e Aías trazia sobre si uma capa nova. Eu costumo dizer, na Bíblia, para quem a estuda, nada há de acidental. Alguma coisa quer dizer ao falar que Aías trazia sobre si uma capa nova. Bom, uma capa nova, se a capa já foi símbolo do reino, será então que a capa nova significa um novo reino? Olha a ideia. Então, o que faz Aías? Pega a capa, rasga essa capa, dá 10 pedaços para Jeroboão, para que ele constitua o reino de Israel, e fica com dois outros pedaços para representar o quê? O reino de Judá. Veja que nesse caso, o que você possui? Uma capa rasgada,
literal, a capa rasgada passa a ser símbolo do reino dividido. 10 pedaços para Jeroboão designa, portanto, que ele estará com as 10 tribos, formando Israel, 2 pedaços com o profeta Aías, significando as 2 tribos e, portanto, constituir o reino de Judá. O que você viu? A capa representa o reino. Deu para entender? Agora preste atenção. O Novo Testamento continua com essa mesma linguagem. Quando você vai ler o Evangelho de João, capítulo 19, João diz que foi dado a Jesus uma capa, símbolo do reinado dele sobre os judeus. Lembram-se dessa passagem? Lembram-se? Lembram-se disso? Mas você percebeu o que diz o texto? E a capa não trazia remendo. Ora, se no Antigo Testamento a capa rasgado é símbolo de reino dividido, coloca-se uma capa sobre Jesus, simbolizando o reinado dele sobre os judeus, por que João tem que dizer que a capa não tem remendo? Para dizer aos judeus que o reino de Cristo jamais seria dividido. Isso é um detalhe, mas acabou o detalhe aqui? Não. A capa que está sobre Jesus, os romanos olham para aquela capa, veem que aquela capa é de alto valor e começam a fazer um jogo, que é o jogo do Basileu, quase semelhante ao nosso jogo de dama, colocando Jesus como peça, para ver quem ficaria com a capa. Os romanos, presta atenção, pegam a capa que está sobre Jesus, que é símbolo do reinado de Jesus sobre os judeus, pega essa capa, símbolo de reino, e tomam para si. E João quer designar que aquele reino de Jesus que estava sobre os judeus, agora passa para os gentios. É isso que João quer dizer. Por isso ele pode iniciar o seu evangelho. Veio para os que eram seus, não o receberam. Os que o receberam, deles poder para serem feitos filhos de Deus. E João vai dizer isso tudo numa única capa. Então, essa é a ideia da capa que vai ter o sentido, no 2 Reis, capítulo 9, versículo 12 e 13, essa capa vai ter agora não o sentido de reino, mas de pessoa. O rei vai ser consagrado ali, e antes do rei, 2 Reis 9, antes do rei subir, o que é feito? As pessoas que estão próximo ao rei tiram as suas capas, coloca no chão para que o rei pisasse sobre a capa. Essa capa agora representa as próprias pessoas que submetem ao reinado desse rei. Quando Jesus entra em Jerusalém, fizeram a mesma coisa. Você lembra? Tiraram a capa, colocaram no chão, porque aquelas pessoas estavam reconhecendo a autoridade de Jesus como rei sobre elas e sobre Jerusalém. Deu para entender? Mas tem um outro elemento importante. Essa capa que vai representar, portanto, a própria pessoa, é como nós podemos entender aquele contexto da mulher que toca na orla do vestido de Jesus e é curado. Ela é curada não é porque ela tocou tão somente nas vestes de Jesus, nas orlas. É como se ela tivesse tocado, no pensamento do escritor bíblico, na própria vida que emana de Jesus. E ela é curada não porque tocou na orla do manto, mas porque tocou na própria vida que emanava de Jesus, e ela foi curada por isso. Então, esses pequenos detalhes é o que eu quero dizer assim, olha, atente para esse sentido literal para o figurado. E essa questão ali das costas, como a gente apresentou, veja o caso lá, só para encerrar, veja o caso ali de Lucas, no capítulo 7, da mulher pecadora que adorou a Jesus. Só um exemplo. Jesus, obviamente, faz um trabalho na sinagoga, Simão o convida,
renega toda a hospitalidade que Jesus merecia como mestre naquele dia, mas o que me chama também a atenção é o seguinte: quando a mulher começa a chorar, preste atenção no que o texto diz, olha só. E Jesus disse assim: Simão, tem uma coisa a dizer-te. E ele disse: dize a mestra. E Lucas diz assim: e Jesus, virando-se para a mulher, deu as costas para ele. Disse a Simão. Ele olha para a mulher, fala com Simão, mas olhando diretamente para a mulher. Simão, tem alguma coisa para te dizer? Dize a mestra. Aí Lucas vai dizer assim: e Jesus, virando-se para a mulher, disse a Simão. Simão estava nas costas, mas Jesus falou com ele, dando as costas para ele. O povo que estava lá fora entende perfeitamente que, ao dar as costas para Simão, estava rejeitando a Simão e favorecendo a mulher. Então, esses elementos do sentido literal que passa a ser figurado, eles precisam ser percebidos no momento que você ler o texto. Amém? Concluímos. Eu agradeço o pastor por ter passado 12 minutos do horário. Ter passado 12 minutos do horário, mas eu te agradeço, viu, pastor? Mas eu agradeço pela gratidão, pela alegria de todos vocês. Muito obrigado, o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, foi uma alegria poder conhecê-los. Eu espero, e como o pastor já disse, eu irei retornar aqui numa outra ocasião. Que Deus vos abençoe. Quem quiser abençoar o meu ministério, tá? Eu não trouxe o hermenêutica hoje, porque não tinha lá na livraria, mas eu trouxe a família no Antigo Testamento, História e Sociologia, onde eu explico as questões de divórcio, casamento, levirato, estupro, aborto, condição de escravo no Antigo Testamento. Igreja, Identidade e Símbolo, onde eu explico o contexto das epístolas e das igrejas do Novo Testamento. Essa obra aqui ganhou o prêmio Arete, né, na categoria Estudos Bíblicos, em 2010. E eu trouxe a minha tese, Revelação, História e Paul Ricoeur, onde eu faço uma análise dos gêneros